O grande paralelismo são as disputas políticas que existiam na época, neste caso no período do liberalismo e dos liberais, entre liberais e miguelistas. Perto de completar 200 anos desde a sua primeira edição, a obra As Memórias das Ilhas dos Açores, de Luís Meireles do Canto e Castro, volta a ser reeditada. Liduíno Borba, o autor responsável pela reedição, fala em possíveis paralelismos entre o passado e a atualidade política das Ilhas dos Açores. Editada pela primeira vez em 1834 e já perto de completar os 200 anos, a obra As Memórias das Ilhas dos Açores, de Luís Meireles do Canto e Castro, foi reeditada. Em 2019 é tempo de trazer à luz do dia um livro que, apesar da sua antiguidade, se parece bem atual. E é uma obra que, apesar do tempo que decorreu entre a primeira edição e esta, tem ideias que continuam atuais. Portanto, as ideias que ele preconiza, portanto, para o desenvolvimento da educação e a boa gestão dos dinheiros públicos, portanto, se exceptuarmos a agricultura, portanto, que são os três pilares que ele defende, continuam, portanto, a ser ideias que são atuais. Uma obra que surge com o intuito de servir os deputados eleitos pela província ocidental dos Açores, que alertava para uma série de problemas da economia das ilhas, maioritariamente, e apontava possíveis soluções. Isto é um documento histórico, é um documento que servirá para compreender uma realidade, portanto, aquela realidade que nós todos conhecemos aqui, portanto, das lutas liberais, das ideias liberais e absolutistas, do confronto entre as duas correntes. É uma obra, portanto, que se insere nesse sentido e é uma obra que tem em vista, portanto, alertar os deputados que eram eleitos nessa altura, portanto, pela província ocidental dos Açores, como ele diz, tinha sede aqui em Angra. É uma obra que pretende alertá-los para o atraso, para os problemas e apresenta soluções para esses mesmos problemas. Problemas que no passado não foram atendidos e que se arrastaram até os dias de hoje. Liduíno Borba, o autor responsável pela reedição da obra, aponta uma possível semelhança com a atualidade política das Ilhas dos Açores, lembrando as disputas entre liberais e absolutistas ou miguelistas, como era conhecida a força partidária. O grande paralelismo são as disputas políticas que existiam na época, neste caso no período do liberalismo e dos liberais, entre liberais e miguelistas, e hoje continua a haver essa disputa política de outra forma, não é? É a única semelhança que pode haver. Naquele tempo, essa disputa, apesar do governo instituído na altura ser liberal, este escritor, Luís Meireles do Canto e Castro, é miguelista, é da outra corrente, por isso exilhado, como já disse, mas tem um discurso muito claro sobre os Açores e não muito faccionista em relação à facção que ele defendia. Pode ser esse o paralelismo que existe com a política de hoje. E se compararmos aos dias de hoje, há 200 anos, também as exportações e os transportes entre as ilhas eram uma preocupação da época. E debruça sobre a agricultura, sobre o problema do trigo, sobre o problema das exportações, o problema dos transportes, o problema dos chamados na altura as ilhas de mendicidade, uma série de questões que preocupavam os políticos e a população daquela época. E questões que certamente preocupam e continuam a preocupar nos dias de hoje. Este pode ser um livro visto como também uma chamada de atenção para aquilo que é a atualidade? Pode ser também, porque de outra forma os problemas são sempre iguais ao longo da história e ali vê-se bem os problemas que existiam e os que existem hoje que podem ser comparados, enquadrados na devida época, não é? Perto de completar 200 anos desde a sua primeira edição, a obra As Memórias das Ilhas dos Açores é reeditada e volta assim a estar disponível para consulta e venda ao público. Outras plantas poderiam contribuir para o engrandecimento da agricultura A antiguidade e ao mesmo tempo a atualidade de uma obra que está perto a completar 200 anos, aqui em destaque no Terceira Dimensão de hoje. O seu magazine diário está de regresso amanhã. Até lá.
Lisboa.